Oi, eu sou Cibel e esse é meu podcast que podia facilmente ser chamado de mais um fracasso, mas se chama O Monstruário. Aqui eu falo sobre monstros, especialmente em storytelling, e cada episódio tem um monstro diferente. O episódio de hoje é sobre vampiros. Espero que você goste. Como a gente está começando o podcast agora, dê as suas sugestões aqui embaixo. Alô, marciano. Para começar, temos que saber um pouco mais sobre os branquelos em questão. Para isso, vamos buscar conhecimento, como já foi dito pelo mestre Bilu, no Vaticano. Verdadeiros antigos testemunhos internacionais de características anormais e não ortodoxas. Nesse quadro, que com toda certeza não recebeu esse nome para fazer clickbait, vamos saber um pouco mais sobre a origem do mito e suas principais características. Pode começar. Alô, marciano. É importante deixar claro que um mito pode ter diversas origens, especialmente quando se trata de um mito tão antigo, que está presente em tantas civilizações, em tantas comunidades, em quase todos os continentes, habitáveis, é claro. Você nunca vai ver um urso polar acreditando em vampiros. Os primeiros registros de vampiros eram os ghouls no Sudeste Asiático e Ásia Meridional. Como você é burro, e eu sei, não adianta esconder, Ásia Meridional é lá na região da Índia. Ásia do Sudoeste eu também não sei, também não sou obrigada a saber de tudo, não custa nada você pesquisar no Google. Eram pessoas extremamente feias, os ghouls, em estado de decomposição. E se tornaram ghouls por terem tido uma morte súbita. Morreu de repente. Chegou em casa, viu a mulher com a amante, morreu. Estava andando lá na Índia, viu uma naja, é claro, em qualquer lugar que você vai na Índia você vê uma naja. Igual em qualquer lugar que você vai no Brasil você vê macaco, todo mundo sabe disso. Se você não sabe é porque você não estudou direito. Então estava lá andando na Índia, viu a naja, morreu. Comeu um sanduíche do McDonald's, morreu. Então esse mito migrou para o sudoeste europeu e os países eslavos, como a Turquia. Lá o vampiro era chamado de vampir. Isso porque acreditava que você se tornava um chupador de sangue caso fosse amaldiçoado por um bir, um bruxo. E se espalhou para outras regiões do mundo, mesmo na antiguidade clássica. Na Grécia Antiga, por exemplo, tinha as clássicas súcubos. E na cultura hebreia tinha a Lilith, que era a filha da serpente do Éden. O negócio começou a ficar mais comum durante o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, naquele período que foi chamado de Iluminismo e Renascimento. No século XVIII, nos anos 1700, chegou a se acreditar que a Europa estava vivendo um surto de vampirismo. Muitas cidades e aldeias começaram a acreditar estarem sofrendo ataques de monstros, especialmente na parte de cima da Europa. Tal como houve caça às bruxas, houve também caças a esses renascidos. Os sinais que alguém é bruxo é basicamente ser uma pessoa velha, ter o nariz grande e ser feio. Já os sinais de que você é um vampiro é só parecer com Michel Temer. Brincadeira, parecer com a Marina Silva. Brincadeira, todo mundo sabe que é o José Serra. Alguns países tinham funcionários públicos para caçar monstros. Olha que coisa, essa é a prova que a Europa é extremamente mais avançada que o Brasil. Já no século XVIII eles tinham funcionários públicos inúteis. O que é engraçado é que nessa época começou a surgir um monte de estudiosos dizendo que vampiros realmente existiam. Isso ficou conhecido como a controvérsia vampírica. Virou uma espécie de terraplanismo. Muita gente batia o pé dizendo que realmente existiam, como por exemplo o filósofo Voltaire. Para você ter uma base de comparação, é como se daqui a 300 anos o Carlos Bolsonaro fosse considerado uma pessoa inteligente. No mito mais comum, o da Eslávia, um espírito que não percebeu que morreu, ou morreu com raiva de alguém que quer vingança, ele se aposta de um corpo vazio, ou seja, de um corpo de uma pessoa morta, em decomposição. Daí vem diversas crenças relacionadas a esse monstro. Esses sintomas são, vai anotando aí por caso de você encontrar alguém na rua desse jeito, marcas de sangue na boca. Isso é porque quando o corpo está em decomposição, ele incha e pressiona os líquidos a saírem pelos orifícios. É por isso que a gente coloca algodão na orelha e nas narinas das pessoas mortas, porque senão você iria para um velório e só veria sangue no caixão. O 2. Barulhos como rosnados. Enquanto o corpo se decompõe, essa mesma pressão
faz com que essa mesma pressão e a produção de gases com a decomposição, com a fermentação do corpo, faz com que o gás saia pelos orifícios também. Então ele sai pela boca e pela parte de trás. Então parece que a pessoa está falando e peidando. 3. Dentes maiores e pontudos, garros no lugar das unhas e queda de cabelo. É porque o corpo, nesse período, perde muito líquido. É óbvio, você não está bebendo água dentro do caixão. Então isso faz com que as mucosas do corpo ressequem. Então as gengivas retraem, as partes que cobrem o dedo retraem, o couro cabeludo retrai, a língua retrai, a pessoa se torna uma pessoa frígida. Isso faz parecer que os dentes e as unhas cresceram, mas na verdade elas só estão mais aparentes. Alô, alô, Marciano. Bom, se você gostou dessa porcaria, cogite dar like, comentar, compartilhar e visitar minhas redes sociais aqui embaixo.